Há um carro estacionado em frente à minha oficina desde a terça-feira passada. É um sedã de 2015 bem cuidado, com o motor limpo e os pneus quase novos. O dono me disse que já tinha ido a 2 oficinas e que em ambas lhe disseram o mesmo. Tem que trocar a bateria, senhor, não tem outro jeito. Ele me mostrou o orçamento. Bateria nova, instalação, mão de obra, impostos, $480. Perguntou-me se eu podia fazer mais barato. Eu lhe disse que não ia fazer nenhuma troca, porque o que ele tinha não era um problema de bateria. Pedi-lhe que me desse um par de horas e que voltasse à tarde. Quando ele voltou, o carro ligou de primeira, sem reclamar, como se nunca tivesse tido uma falha na sua vida. Cobrei-lhe $3. Não lhe coloquei uma bateria nova, não limpei os bornes, não lhe fiz nenhum tipo de ajuste mágico nem eletrônico. A única coisa que fiz foi um teste simples que qualquer pessoa com 2 mãos e $3 no bolso pode fazer na sua própria garagem em menos de 10 minutos. O problema não estava na bateria, estava no cabo que vai da bateria ao motor. E esse cabo não se troca, se repara. E o conserto custa $3. Vou mostrar exatamente o que fiz, na ordem em que fiz, quanto custa e onde conseguir. Porque o que descobri há anos, depois de ter trocado centenas de baterias desnecessariamente, é que a indústria automotiva tem um pequeno segredo. E esse segredo é que a maioria dos problemas que parecem de bateria não são de bateria. São de conexão. E as conexões se consertam, não se substituem. Mas ninguém vai lhes dizer isso porque uma conexão consertada não se fatura a $480. Fiquem comigo, porque no final deste vídeo vão saber exatamente como testar a sua bateria, como encontrar o problema real e como consertá-lo por menos do que custa um almoço, e o seu carro vai lhes agradecer por não terem trocado uma peça que não precisava. Agora, antes de mostrar a parte que realmente muda tudo, a técnica que transforma este teste de $3 em um sistema que pode ser aplicado a qualquer carro em qualquer situação, tenho que mencionar algo. Tudo o que estou mostrando hoje é apenas um capítulo de um arquivo muito mais extenso que juntei durante os meus anos na oficina. Eu o chamo de Compêndio do Mecânico Prático. São 3 volumes desses testes simples. Os sistemas de diagnóstico que as grandes oficinas não querem que vocês conheçam, os truques para prolongar a vida útil das peças, os métodos de reparo que o seu avô conhecia de cor e as instalações elétricas que qualquer pessoa pode fazer na sua garagem sem ferramentas especializadas. Há uma oferta especial neste momento para quem está assistindo ao vídeo. Vocês encontrarão o link na descrição e um código QR na parte superior direita da tela. Esse é o resto do conhecimento oculto. Mas voltemos à bateria, porque o que vou lhes contar agora é a peça que muda tudo. Vamos ao ponto. A maioria das pessoas, quando o seu carro não liga, pensa imediatamente na bateria. É lógico, a bateria é o que dá o primeiro empurrão para o motor dar a partida. Se o motor não dá a partida, a bateria é a primeira suspeita. Mas vou lhes dizer uma verdade incômoda que aprendi depois de 25 anos colocando as mãos nos motores. Mais de 60% das vezes que alguém me diz, tenho que trocar a bateria, o problema não está na bateria. Está no caminho que a eletricidade percorre desde a bateria até o motor de partida. A eletricidade é como a água. Se vocês têm uma mangueira cheia de água e a apertam em um ponto, a água não chega com a mesma força ao final. Simples assim. O sistema elétrico de um carro funciona igual. A bateria produz a corrente, mas essa corrente tem que viajar por cabos, passar por conexões, atravessar terminais e chegar ao motor de partida. Se em qualquer um desses pontos houver uma resistência, um pouco de ferrugem, um aperto frouxo, a corrente que chega ao final é menor. E se a corrente é menor, o motor de partida não gira com força. E se não gira com força, o carro não liga. E então vocês pensam que a bateria está morta. Mas aqui está o truco que as oficinas não lhes dizem. Uma bateria não morre de repente. As baterias morrem lentamente. Perdem capacidade com o tempo, como um copo que perde água gota a gota. Se o seu carro ligou perfeitamente ontem e hoje não liga, não é a bateria. É uma conexão. Porque as baterias não falham da noite para o dia. As conexões, sim. Uma conexão pode afrouxar em uma única viagem. Um terminal pode oxidar em um único dia de chuva. E quando isso acontece, todo o sistema cai como um castelo de cartas.
Vou lhes contar o que aconteceu com o meu cliente com o sedã de 2015. Chegou à oficina dizendo que o carro às vezes ligava e às vezes não. Que o tinha levado a 2 oficinas e que em ambas tinham feito o teste de bateria. Nas 2, o teste deu resultado positivo. A bateria estava boa. Mas nas 2 lhe disseram que, certamente a bateria está falhando intermitentemente e que era preciso trocá-la. Vocês percebem? O teste dizia que a bateria estava boa e mesmo assim queriam lhe vender uma nova. Isso é como se um médico lhes dissesse que os seus exames estão perfeitos, mas que de todas as formas vai lhes receitar um medicamento. Não faz sentido. O que fiz foi simples. Tirei o meu multímetro, que é uma ferramenta que mede tensão e resistência. Custa $12 em qualquer ferragem. Coloquei-o em modo de tensão e medi a bateria em repouso. 12,6 volts. Perfeito. Depois pedi ao meu ajudante que tentasse ligar o carro enquanto eu media a tensão no motor de partida. E aí apareceu o problema. Quando o ajudante girou a chave, a tensão na bateria caiu para 11,8, o que é uma queda normal. Mas a tensão no motor de partida caiu para 8,3. Mais de 3 volts de diferença. Onde se perdeu essa energia? Não na bateria, porque a bateria a tinha. Perdeu-se no caminho, nos cabos, nas conexões, nos pontos onde a eletricidade encontrou resistência. Agora, aqui está o dado que vale $3. A conexão à terra, esse cabo grosso que vai da bateria à carroceria ou ao motor, é a mais esquecida e a mais problemática. Toda a eletricidade que sai da bateria tem que retornar a ela. E retorna por esse cabo de terra. Se esse cabo estiver frouxo, ou sujo, ou levemente oxidado, a corrente não retorna bem. É como se vocês tivessem uma rodovia de 4 faixas para ir e um caminho de terra para voltar. A eletricidade fica congestionada no retorno, e o motor de partida não recebe o suficiente. O que fiz com o sedã foi isto. Busquei o cabo de terra que vai da bateria ao chassi, desparafusei-o. E com uma lixa de grão fino que custa $3 o pacote de 5 em qualquer ferragem, lixei a superfície metálica onde o cabo faz contato com o chassi. Depois lixei o terminal do cabo, a parte metálica que se parafusa ao chassi. Depois lixei a outra extremidade do cabo, a que vai da bateria ao motor. Em total, 5 minutos de lixamento. Depois voltei a parafusar tudo bem apertado. Medi de novo e a tensão no motor de arranque tinha subido para 11,5. O carro ligou como um foguete. O dono pagou $3 e se foi com um sorriso que não cabia no rosto. Isso é o que quero que façam este fim de semana. Não comprem uma bateria nova até que tenham feito este teste. $3 em uma lixa ou uma lima fina, 10 minutos do seu tempo, e o problema mais comum de partida se resolve sem tocar na bateria. Vou lhes dar a lista completa do que precisam e a ordem exata em que têm que fazê-lo para que não pulem nenhum passo. Primeiro, consigam um multímetro se não tiverem. Não tem que ser caro. O mais básico da ferragem, aquele que parece um pequeno rádio com 2 pontas metálicas, é mais do que suficiente. Não precisam de um equipamento profissional de $500. Desde que possa medir tensão de corrente contínua, que é o modo que tem um símbolo de uma linha reta com uma linha pontilhada abaixo, já é suficiente. Esse é o modo de tensão que mede a corrente da bateria. Segundo, abram o capô do seu carro e localizem a bateria. A maioria das baterias modernas tem uma etiqueta que diz a data de compra ou a data em que foi instalada. Se a sua bateria tem mais de 5 anos e, além disso, os bornes estão inchados ou tem uma camada de pó azul, sim, pode ser que seja a hora de trocá-la, mas não façam isso ainda. Façam o teste primeiro. Terceiro, meçam a tensão da bateria com o carro desligado. Coloquetem a ponta vermelha do multímetro no borne positivo, que quase sempre tem uma tampa vermelha ou um símbolo de mais. A ponta negra no borne negativo, que tem uma tampa negra ou um símbolo de menos. A leitura deve estar entre 12,4 e 12,8 volts. Se estiver abaixo de 12,4, a bateria pode estar descarregada. Se estiver abaixo de 12, está fraca. Mas não se assustem. Uma bateria descarregada não significa uma bateria morta. Pode ser que tenha ficado muito tempo sem uso ou que o alternador não a esteja carregando bem. Quarto, meçam a tensão da bateria enquanto alguém tenta ligar o carro.
A leitura vai baixar, isso é normal. Mas não deveria baixar de 10 volts. Se baixar para 9 ou 8, a bateria tem pouca capacidade. Mas aqui vem o teste definitivo. Quinto, busquem o motor de arranque. É um cilindro metálico que está preso ao motor principal, geralmente na parte de baixo ou a um lado. Tem um cabo grosso que vem diretamente da bateria e outro cabo mais fino que vem do interruptor de ignição. Coloquem a ponta vermelha do multímetro no terminal do cabo grosso do motor de arranque. A ponta negra, e isto é importante, a ponta negra não a coloquem na bateria. Coloquete-na em um ponto de terra limpo, no bloco do motor, em um parafuso que não tenha pintura, em uma superfície metálica sem ferrugem. Agora, enquanto alguém tenta ligar o carro, meçam a tensão no motor de arranque. Essa leitura deveria ser quase igual à que mediram na bateria durante a partida. Se a bateria baixou para 11,1 e o motor de arranque baixou para 11,7, tudo está bem. Mas se a bateria baixou para 11,8 e o motor de arranque baixou para 9,3, há uma queda de tensão. A eletricidade está se perdendo no caminho. Sexto, essa queda de tensão quase sempre está em uma de 3 conexões: o cabo positivo da bateria ao motor de arranque, o cabo negativo da bateria à carroceria ou o cabo de terra da carroceria ao motor. Siga os cabos. Busquem onde terminam. Cada terminal que encontrarem, cada ponto onde um cabo se parafusa a uma superfície metálica, desparafusem-no, lixem-no e voltem a parafusá-lo bem apertado. Não precisam de ferramentas especiais. Uma chave de boca ou uma chave ajustável é suficiente. E a lixa de grão fino, a que usam os carpinteiros, a que custa $3, é tudo o que precisam. Uma vez que tenham lixado todas as conexões, repitam o teste do motor de arranque. Vão ver como a tensão sobe. Vão ver como o carro liga com uma força que não tinha há 1 hora. E vão se dar conta de que a bateria não tinha nada a ver. Deixem-me contar outra história rápida para que vejam o comum que é isto. Uma cliente chegou com uma caminhonete que tinha estado em 3 oficinas. Em todas lhe trocaram algo: bateria, alternador, velas. Trocaram-lhe peças por valor de mais de $1.000. A caminhonete continuava falhando. Trouxe-a para mim desesperada. Fiz o teste do motor de arranque e encontrei uma queda de 2 volts. Segui o cabo de terra e encontrei um terminal solto no chassi, exatamente onde o cabo se parafusa à carroceria. Alguém, provavelmente em uma das oficinas anteriores, não tinha apertado bem esse terminal. Apertei-o, lixei a superfície e a caminhonete ligou perfeitamente. A cliente não quis pagar. Eu lhe disse que não me pagasse nada, mas que dissesse aos seus amigos que não comprassem baterias novas sem fazer este teste primeiro. E isso é o que quero que façam vocês. Agora, isto não significa que as baterias nunca se estraguem. Claro que se estragam. Uma bateria típica dura entre 3 e 5 anos. Depois desse tempo, sua capacidade começa a diminuir. Mas não morrem de repente. Uma bateria que está morrendo mostra sinais. A partida se torna mais lenta por vários dias. As luzes diminuem ao ligar o carro, o motor gira mais fraco do que o normal. Se o seu carro começou a falhar de repente, hoje ligou bem, e amanhã não. Essa não é a bateria. É uma conexão. Não deixem que lhes vendam uma bateria nova quando o que precisam é uma lixa de $3. Vou falar-lhes de outra coisa que muita gente ignora: os bornes da bateria, esses 2 terminais de chumbo onde se conectam os cabos. Com o tempo, cobrem-se de uma camada de óxido que parece pó azul ou branco. Esse óxido não é apenas sujeira. É um isolante que impede que a corrente passe bem. Se tem os bornes sujos, a eletricidade não viaja bem. Mas isto também se resolve com a mesma lixa de $3. Desconectem os cabos da bateria, sempre primeiro o negativo e depois o positivo. E lixem tanto os bornes da bateria como os terminais dos cabos. Depois voltem a conectar tudo. Sempre primeiro o positivo e depois o negativo. Vão dar nova vida à bateria sem tê-la tocado internamente. O que estou tentando dizer-lhes é que o diagnóstico mecânico não é um mistério. Não é algo que apenas os técnicos com jalecos e computadores possam fazer. Qualquer pessoa que possa usar uma chave e um multímetro pode encontrar a maioria dos problemas elétricos do seu carro.
E não precisam de ferramentas caras. Não precisam de um scanner de computador. Não precisam de uma oficina especializada. Necessitam de um multímetro de $12, uma lixa de $3, 10 minutos do seu tempo e a informação correta. E essa informação, a que realmente serve, é a que estou compartilhando agora com vocês. As grandes oficinas não querem que saibam disto, porque se vocês podem resolver o problema na sua garagem com $3, não vão pagar os 480 que eles cobram por uma bateria que não necessitam. É assim de simples. Não é que os mecânicos sejam más pessoas. A maioria dos mecânicos que conheço são boa gente. Mas estão presos em um sistema que lhes exige vender peças, não resolver problemas. E eu sei que isto soa duro, mas é a verdade. Anos de experiência me ensinaram que a indústria está desenhada para vender, não para reparar. Por isso é tão importante que vocês mesmos possam fazer estes testes. Porque quando entendem como funciona o seu carro, ninguém pode enganá-los. E o melhor de tudo é que estes testes não são difíceis. Não se necessita de um diploma de engenharia. Necessita-se de prática e paciência. E a vontade de não dar de presente o seu dinheiro. Aqui lhes deixo o plano para o fim de semana. Tirem o seu multímetro, abram o capô e façam o teste do motor de arranque. Escrevam os números, comparem-nos. Se encontrarem uma queda de tensão de mais de meio volt, comecem a lixar conexões. Comecem pela terra, sempre pela terra. Essa é a conexão que mais se descuida e a que mais problemas causa. Depois façam as demais conexões. E quando terminarem, façam o teste de novo. Vão ver a diferença. Quero terminar com isto. Há 25 anos, quando comecei a trabalhar na minha primeira oficina, não tinha ninguém que me ensinasse estes truques. Aprendi apanhando, trocando peças que não necessitavam de troca, gastando dinheiro que não tinha e me equivocando até que entendi como funcionavam realmente os carros. Não quero que vocês passem pelo mesmo. Tudo o que sei sobre estes testes, sobre este sistema simples de diagnóstico, eu o compilei em um arquivo que chamo de Compêndio do Mecânico Prático. São mais de 300 métodos, testes e truques que usei na minha oficina para resolver problemas que outras oficinas não podiam resolver. E decidi compartilhá-lo porque acredito que as pessoas merecem saber como funciona o seu carro sem ter que pagar uma fortuna. Se este vídeo lhes foi útil, se gostaram do estilo e querem aprender mais, tenho uma oferta especial para vocês. Encontrarão o link na descrição do vídeo e um código QR na parte superior direita da tela. Esse é o acesso completo aos 3 volumes do compêndio. Aí estão todos os testes que mencionei hoje e muitos mais. Os sistemas de diagnóstico, os reparos simples, as ferramentas que não necessitam comprar e os segredos que as grandes cadeias de oficinas não querem que saibam. Não é necessário que comprem nada hoje, mas se querem ter o conhecimento completo, o que me tomou 25 anos para aprender, o link está aí. E se não, também está bem. Com o que lhes mostrei hoje, já tenho o suficiente para começar a economizar dinheiro e a entender melhor o seu carro. Deixem-me saber nos comentários de que ano é o seu carro e se tem tido problemas de partida. Eu leio todos os comentários. E se fizeram este teste, contem-me como foi. Quero saber se encontraram conexões soltas, se lixaram os bornes, se o carro ligou melhor depois de fazê-lo. Essa é a diferença entre um motorista e um mecânico. O motorista troca peças. O mecânico encontra o problema. E vocês, com estas ferramentas, podem ser mecânicos do seu próprio carro. Até a próxima. Cuidem-se e cuidem dos seus carros. E lembrem-se de que as ferramentas mais baratas são as que mais problemas resolvem.